liberdade da imprensa. Essa perspectiva fontilha com a criminalização da difamação e injúria, a liberdade de expressão e garante a Constituição RTL. Fontil, o membro será roto receita total, a alteração do Código Penal, onde criminaliza a difamação e injúria, bele for a feita direta da liberdade de expressão, nebema garantia e a Constituição RTL, artigo 40 no artigo 41. Fontil, onde membro será roto, a leitura do draft adiantamento do Código Penal, no Parlamento Nacional halo iha artigo sira hanesan, artigo 187A, artigo 187B, artigo 187C, no artigo 187D. Halo adiantamento do artigo sira menciona iha letem, hamate ona direito liberdade no grande ididaknian. Honne, fontil honne membro sira hotu husu do Parlamento Nacional no governo, atu mantém matéria com a difamação no injúria e a âmbito Código Civil, nebe natureza vincula ona. Fontil considera katak mecanismo civil sira suficiente atu protege direito da honra na reputação, enquanto evita risco limitação da liberdade de expressão, na liberdade de imprensa, nebe garante a Constituição RTL. Fontil mos harekatak, proposta lei nebe introduz regime completo ida relaciona ao crime sira hasoru honra, a estratégia tama proposta sira ba crime de difamação, hamutu a proposta relaciona ao crime violação sexual nia. No dar crime sira nebe ia duni necessidade, atu hare tamba sira nia gravidade. O de hala proposta lei ida ne, sai susarliu atu contra. Mas a sociedade civil pronto atu hatoni nia opinião específico ba assunto e eu em a proposta ne. Mesmo sira la relaciona ba mal. E a liberdade de expressão na difamação se criminaliza entre sira selo. Primeiro, difamação. Artigo 187A. Ema nebe ia parte selo que oin. Hatudu ba ema ida facto julgamento ofensivo ida, mas que hanesan alegação deit, nebe prejudica ema ne honra, narandia ka reputação, se hasoru pena prisão tinang ida to tinang tolu. Ka hetang multa. Ema nebe ma ka reproduz deit ka fahe fila fali declaração difamatória mos hetang castigo. Pena saiba tinang rua, totinan lima, banhira declaração na espalha, lihusi média, ka meio eletrônico, nebe acessível ao público. Banhira ema declara, hatene katak facto falso, ka banhira ne tudo facto nebe relaciona ao crime. Segundo, injúria. Artigo 187b, liafuan ofensivo sira nebe dirige diretamente ba ema ida, bele hetan castigo prisão totinan rua, aumenta batinan hat, banhira divulga bara lihusi média ka rede eletrônico sira. Terceiro, ofensa ba ema coletivo. E artigo 187d. Espalha facto sira nebe bele estraga credibilidade, prestígio ka confiança husi instituição ka empresa ida. Lori castigo prisão tinan ida, totinan rua ka multa haluan direito ba honra no dignidade. Nebe pertence de ba ema, ba empresa no instituição pública sira. 4. Ofensa ba memória ema matenian. Artigo 187C. Regime ne habelar atu protege honra husi ema nebe mate ona. Crime ne aplica ba ema nebe mate ona totinan lima nulu liuba. No sira ne família maquiha direito atu halo acusação formal. Fontir, husu ba Parlamento Nacional no governo, atu labele criminaliza difamação no injúria, mas bem na fatin trata matéria hirakne e Código Civil. Tamba mecanismo civil considera suficiente atu protege honra no reputação emanian. O respeito da liberdade de expressão nebe garante husi Constituição.
Anso yang teme tiona iha introdução kata selene avanço ne husi ita hotu husi sociedade civil media sira no cidadão vai nebe hala advocacia ba ponti rumah nebe halo la qualidade hamoso familiarismo ka favoritismo iha processo sira ita labele halo sai sira se considera essa crime mesmo que a saune iha itaniali rasik bandu Seida nesse fraco saída e tem lei medida prevenção combate à corrupção. E na vez colher com a medida sira para prevenção no combate à corrupção. Se eu hira instituição né halo botruma depois é uma indivíduo ka grupo ka movimento estudante ka mídia quer botruma ka publica botruma mesmo que nem praticante mas bem se considera nem hanesan é uma inocente ba alegação né. Então, mídia lá bela publica atu hatene kona ba aktu nebe sira comete dadão. Nós ida nesse se halo saída, se kesar ita e se criminaliza ita. Ulu ita nele da hora Vicente né. Se o hira é maruma sente prejuízo para ni honra no ni privacidade e ita nele código civil. Ne bela trata assunto ida né. Mas a situação ida né, estado, lili governo, hatudo ninia ninia alergia ba protesto público sira. Tamane se o hira quando o parlamento aprova ka jaduni força política ira aprova a legislação ira agora dá prepara nesse hatete saída e tem a liberdade de expressão se controlado não é mas se usa de corruptor sira crime organizado sira bela domina itenerai. Haula tem sentido se lei atual série. Semana hoje apresenta submissão e tem proposta ba parlamento sira tu tem quando vai itel halo de tirane mas vita to yang documentos legal sira tu hato e tem submissão ba parlamento nacional. Sekali lei não passa. Será então você e tamo será tem horas né problema não laus mais funtil né vai estar toma né vai estar toma e artigo valo e tamo será tem antes tona for resposta lili quando ba pessoa coletiva. Pessoa coletiva, por exemplo, e artigo artigo 180C, 87C, né, colhe com a instituição ida na prática, por exemplo, exemplo nesse Ministério da Justiça, na burocracia macas, hal é uma hambrick sai estrada, né, tá bel comete, tá maneta soro órgão coletivo, né. Se instituição pública está união, devemos limita te ema, atula bel controla, e tá não intenerai né dia tet. Então, não é cara promove do nível governação, não é cara combate crime organizado no corrupção internacional. Não é contrário ao visão Estado União. Ne belori tina ruang nulo resin, ita mori situação sera. Ora, saya dah mak amihanu at foba Parlamento Nasional no governo. So ohin loran ita ni sociedade ne, lá continua ni moralidade. Ne ita tem que reflectar durante ita tina ruang nulo ni ita investe ba educação dia kala. Politik sira educação ne lah dia kono. Seida ne lah dia kita bah dia educação. Se jovem sira no comportamento lá dia. Ka cidadão sira no comportamento lá dia. Se makbel hadia comportamento ne política pública laos oprime ema, laos hodile acusa ema kane ema. Ne la bela existe tenerain. Por respeito toma para parlamento sira. Ida ne la representa de ter estado de direito democrático. Ita ni liberdade né sosa horuin horan exceto ita sidau que lei ruma provisão legal ruma nebe hori criminaliza aka hori protege cidadão los criminaliza hori protege ondra né até né ma kita bela moço mas bem né tem que tama ia código civil mas bem tem código civil claro te ona tama sama tem que halir né e sociedade civil ne ponto de vista maquera né não usa ba mídia sira Haurona kata proposta ida ne hato usi secoms ka o parlamento emos iniciativa ne endorse usi secoms how desconfia how presume kata ne intenção idos ne ba how presume kamba antes ne bot ne mustana ita fanemba ita deputado sira Parlamento Nacional e o oitavo governo constitucional esboço lei ne moço teona em momento ba senhor Manuel Carceres ministro da Justiça ita contra teona e bancário sira agora o cune contra bota tamba sama sira ne o com fale sira avança falida ne contrário
Ia momento ema ukun, ema avança, mesmo outra sociedade civil contra. Agora ita ukun tia, sociedade civil mantém, ita dia continuamente avança. Ne how preocupa. Fontil preocupa situação ida né. Claro que atas oim buat palno be ami temi tiona ia ita ninia comunicador da empresa. Ida nema que se atete for consideração ba artigo servemos será também atu hasai. Não ami hanuin kata continua mantém ia ter lei código civil. Nebe regular tiona ba ida ne. Nebe talalika hanesan criminaliza tia. Ida selo artigo ida ne contrário bot mane. É onus da prova né. Estado, ia ação criminal né. Ministério Público representa Estado atau hal acusa. Ia ne hanesan crime particular. As processo ida ne. Ner sida crime particular ida. Acusação particular. Nebe Ministério Público hal ni função. Contrário. Se ita lei ida kita ne lei penal né. Lei penal né. Ia buat rua semi público, crime público. Semak bela representa ne Ministério Público. Hal sama lei particular ida mus vali artigo ida ne. Nela contrário prática se relau. Ida selo katu fo hanu in mus ba distintos deputados ser parlamento. Hau ne colher ser deficiência nela ia, mas be atua dehan dala barak ser hetam buli barak. Mas be ser dehan. Sira la criminaliza, no sira nunca participa ema na urun rumah ka sira dam bai rumah ba tribunal. Sira husik edukasi sira. To tempo ida sira compreende, sira sila teta tambaita. Então, ema deficiente, bela irracionalidade ida, dia clio fali, ita nenia ukuna insira. Ne preocupa itu né. Ne tem problema deficiência ita ni hanoin. Ne problema ho ita ni kakuta. Problema ho ita ni raciocínio. Problema ho ita nenia lógica. Ne problema, ita ni problema ihane, ita ni cognitiva. Ita ni aqui ne problema ona. Se ita ni aqui o problema, ita ni lógica, raciocínio mas lá dia. Nebe ora general movimento sirahu né, e lá hote né proposal ka ida né ami se manda ba ponto vocal sira município tu, representação sociedade civil sira município, atu parlamento serva karik sira husu, governante serva karik sira husu, atu hatete bas tambah sa sira intenção halo lain. E tafiar kata ke UTL se halo asang rumah tambah UTL undar kamar sosial ida nebe haturu tiona sira ni serviço, Lori Vitória para alteração né. Nós temos movimento social se halo né, e a possibilidade bela é demonstração boa. Seu hira, né, mas curso ba mídia sira, atu ite fileira ida. Imi hackeret, haburas informação, mas be imi haburas informação e matukarim ba kumar. Ida não é um problema. Ita hansa fali rai sira iha Coreia do Norte. Coreia do Norte é um modelo assim. E regime democrático. Rai da taneas democracia no liberdades. Ita ne constituição até tetan. Lá ia censura rumah, ba liberdade de expressão. Ne artigo matete, ne constituição. Ita mos ratifica a Convenção em Direito Político, Pacto Internacional de Direito Civil Político, e é 2003. Hafuano inet ba deputado sira, karek assessor rumah mak prepara a legislação ne favorita consulta. Label haredet questão normativa, mas hare itane sociocultural, itane rain ni nabe. Tama sa estudante sira falta escola, tama sa sir naran tolok ema. Be okunai sira mus tolok mal parlamento la par rain. Trata malu o insa ina ba. Ida nemos problema. Iha palku kampanye politik lao. Hatu ida ne hasaida ne. Ida ne makla dia. Itane legado ne continua tama sa impunidade. Impunidade. Sira kahor tia, ini nota sira kahor te buat ne ia lei violência doméstica. Fontil honi membro barak balu sira la convida de ta colégio sira balu. Mas be ami fiar kata kami ni petição, ami se atoba distintos deputados sira Parlamento Nacional. Nós ami se kuliah Provedoria dos Direitos Humanos. Atu bela halo ação ida ba tribunal. Por isso fiscalização, ba constitucionalidade e alteração. Para além da né, estamos haruka ba reporter nian ba idane inclui Nações Unidas em representante de Timor-Leste, se haruka carta será bahutu. Possibilidade estamos haruka ba embaixador sira e tenarai.
né para ambasador Siratene dan itane demokrasia lá to nave itane liberdade to nave ulu kita luta ba liberdade ida ba liberdade de opinião ida depois itu com radical wanhira ita sira kuku ita dan liberdade de expressão nela criminaliza agora ita com fali ita alfa leira to criminaliza ema anoin hasi ita buka car joker e momento ita oposição ita cara kuliah buat tutu mas wanhira ita com fali ema protesto ita alergia fali ne ita la educa ita na sociedade ne ita la democrático lili ba parlamento sira ba oposição sira hutu atu hareira ne povo selo ita buat sira atu halo fornece direito cidadão serniano e liberdade de expressão no informação é direito constitucional neve cidadão ser tem quieta ne tem que assegurar não tem protege hasan tem criminaliza fali anta imaru kami controla ema corruptor sira amit controla seu instância venira amare no ami level pública agora leho MPCC ne medidas prevenção ne iniciativa comissão anticorrupção ne bele rola medidas quando é publicação ruma iniciativa bele lá han sama publicação ida com social media ne tem criminaliza fale ho 2 até 5 anos de pena pena intenção saida e a série do para combate corrupção crime organizado how preocupa itu haneson secretariado preocupa ho parlamento nia serviço de liba preparação